Bom dia a todos. Iniciando mais um dia, uma manhã de atividades do nosso Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Como o mote do Congresso é emoção, a gente viu bastante ontem de mais um dos prêmios da SBEM. E me ficou incumbido da entrega do prêmio José Dantas de Souza Leite. Primeiro, um pouco sobre o motivo pelo qual o Dr. José Dantas nomeia esse importante prêmio da nossa sociedade. Dr. José Dantas de Souza Leite nasceu em 10 de maio de 1859, em Santa Luzia, Sergipe. Formou-se médico 2 vezes e primeiro pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1880, e 10 anos depois pela Faculté de Médecine de Paris, França, em 1890. No século XIX, o Hospital Saint-Pétrier de Paris se tornou um reconhecido centro de excelência em neurologia sob a liderança do professor Jean-Martin Charcot, considerado o pai da neurologia moderna. Neste hospital, Souza Leite defendeu a tese de doutorado, intitulada De l'acromégalie, maladie de Pierre-Marie, a presbiopia, baseada em uma casuística de 38 pacientes. Um ano depois, publicou o livro A Sion Acromégalie, em coautoria com Pierre-Marie. Este trabalho excepcional o consagrou como grande pesquisador do cenário internacional, sendo um dos primeiros médicos a reconhecer a acromegalia como uma nova condição clínica. Souza Leite trabalhou também no Bicêtre Hospital, em Paris, e foi membro de várias sociedades científicas, incluindo a Anthropological Society of London e a Medical Physiological Association. Retornando ao Brasil, se fixou inicialmente em Salvador e depois no Rio de Janeiro, onde publicou vários estudos na área de neuroendocrinologia, consagrando-se como o primeiro médico brasileiro a contribuir com o desenvolvimento da endocrinologia mundial. Em 1901, foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina e faleceu em 1925, aos 66 anos de idade. O prêmio, então, José Dantas de Souza Leite, é outorgado pela nossa sociedade a pesquisador brasileiro, trabalhando no país ou não, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento da endocrinologia através da pesquisa básica e ou clínica. O nome, portanto, escolhido e homenageado hoje não poderia ser melhor para receber esta distinção de nossa sociedade. Dr. Manuel Hermínio de Aguiar Oliveira é professor titular do Departamento de Medicina da UFS, doutorado e livre-docente em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e pós-doutorado pela Universidade Johns Hopkins em Baltimore, Estados Unidos. E para contar um pouco dessa história do Dr. Manuel e mais motivos pelos quais ele recebe esse prêmio hoje, eu chamo Carla Raquel Pereira Oliveira para falar um pouquinho para nós. De homenagem ao professor Manuel Hermínio, eu, que devido à filiação biológica, acadêmica e científica, tenho no professor Manuel Hermínio o meu maior exemplo. Mas é uma grande responsabilidade também estar aqui hoje, porque eu estou aqui não só representando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e seus sócios, mas também a Universidade Federal de Sergipe, o Serviço de Endocrinologia da mesma instituição, os alunos de graduação, de pós-graduação, os residentes, a família e os amigos,
do professor Manuel Hermínio. Vamos então conhecer um pouco sobre o homenageado, indo além do seu currículo Lattes. Primeiramente, eu vou tecer algumas considerações sobre a pessoa do Manuel Hermínio, para em seguida apresentar um pouco sobre sua vida profissional e, no final, conversar um pouquinho com vocês sobre as relações do homenageado e a linha de pesquisa que ele coordena ao longo desses quase 30 anos. Luiz Alves e Maria Hermínia primavam pela educação, como forma de crescimento pessoal e de modificar positivamente a sociedade. Como dito pelo homenageado em seu memorial de progressão para professor titular, quando ele fala: meus pais valorizavam a educação com base no tripé honra, eficiência e serviço, pois honra e eficiência, isoladamente, são ineficazes se não utilizadas a serviço do próximo, da sociedade, da nação e da humanidade. E esse exemplo, o professor Manuel Hermínio seguiu fielmente. Era uma criança de temperamento calmo, e desde pequeno demonstrava fé, devoção e afinidade com os rituais da Igreja Católica, conforme foi descrito pelo seu irmão mais velho, Luiz Hermínio. Manuel sempre foi muito bem comportado, muito inteligente, primeiro lugar em todas as turmas. Demonstrava muito apreço pela religião e gostava de se apresentar elegantemente vestido nos locais em que frequentava. Como profissional, na vida profissional, ele foi um homem extremamente dedicado, incansável na busca pelo conhecimento e na capacidade de trabalho. Como ele mesmo diz, preguiça não faz parte do seu vocabulário. Sem necessidade de cursinho preparatório, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal de Sergipe. E também, durante a graduação, em primeiro lugar nas monitorias de introdução à cirurgia no 4º ano, patologia especial no 5º ano e clínica médica no 6º ano. Se formou em 1977 e concluiu o curso médico com a maior média ponderada de sua turma, recebendo a medalha de mérito estudantil da UFES. No mesmo ano, em 1977, iniciou a residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e, em sequência, endocrinologia na mesma instituição, de 78 a 80. Eu deixei um registro aqui da participação do homenageado no 14º CEBEM, em 1980. Em 86, fez um estágio na Universidade de Montpellier, França, e em 89, ele concluiu sua dissertação de mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e, em 94, a sua tese de doutorado pela mesma instituição, ambos sob a orientação do professor doutor Ayrton Custódio Moreira, que sobre o homenageado diz: acompanho a vida e a carreira do Manuel Hermínio há mais de 40 anos. Reconheço nele a excelência do médico ético, do cientista resiliente e patriota e, sobretudo, destaco seu humanismo. Sou grato pela oportunidade de nossas vidas profissionais se cruzarem, o que também gerou laços de amizade. Em 1994, ele retorna suas atividades na UFES, no Departamento de Clínica Médica, onde cria o laboratório de hormônios dessa instituição e cria também o serviço de endocrinologia. Promoveu o curso de especialização em endocrinologia genética, desenvolveu e consolidou a linha de pesquisa Deficiência do Hormônio de Crescimento em Grupo Populacional Isolado e participou da criação do Comitê de Ética em Pesquisa dessa instituição. Ele é membro da Academia Sergipana de Medicina desde 2001, foi fundador da SBEM Regional Sergipe e presidente da mesma por 4 mandatos. Foi também o presidente do primeiro CEBAEM em 2005. Em 2009, fez seu pós-doutorado na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, sob a orientação do professor Dr. Roberto Salvatore, grande parceiro em praticamente todas as publicações de Itabaianinha. Ele tem mais de 100 artigos
em periódicos, com cerca de 2.500 citações e 150 resumos em anais de congresso. Contribuiu para a formação de cerca de 3.000 médicos. Orientou 29 trabalhos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso. Formou cerca de 55 residentes, especialistas em endocrinologia, com atuação em todo o Brasil, América Latina e América do Norte. E orientou 29 dissertações de mestrado, 12 teses de doutorado, tem mais 4 em andamento e um aluno de pós-doutorado. Vários desses ex-alunos do professor Hermínio são docentes em universidades brasileiras. De forma que, o professor Hermínio é um professor dedicado à docência e dedicado individualmente a cada aluno. Por fim, queria conversar um pouquinho com vocês sobre a relação do homenageado com a linha de pesquisa que ele coordena. Os dados, o resumo desses dados serão apresentados posteriormente por ele, então eu fiquei aqui para conversar um pouquinho mais sobre essa trajetória. O que a gente sabe? Pesquisador e pesquisados, ao longo desses quase 30 anos, desenvolveram uma relação de amizade, carinho, respeito e confiança. Bonita de se ver nos dias de hoje. Ao longo desses 30 anos, o que a gente percebe? Era fácil a gente pensar que eles estariam cansados de tantos exames e tantas intervenções. Mas, na verdade, mal está terminando o estudo, eles perguntam o que vamos estudar em seguida, quais serão os próximos exames. E se a gente demorar um pouco para ir para Itabaianinha, eles já vão estar questionando o motivo por que nunca mais a gente apareceu por lá. Quando eles adoecem, a primeira pessoa a avisar é o Dr. Manuel Hermínio, pois a opinião dele é a que mais importa. E isso foi que na verdade, gera essa continuidade desses vários trabalhos e essa produção científica que a gente hoje está homenageando. De forma que o professor Manuel Hermínio, sabiamente, alinha conhecimento técnico e humano, inteligência e religiosidade, dedicação ao trabalho e dedicação ao próximo, seja esse próximo um aluno, um residente, um pós-graduando, um paciente ou seus familiares. Esse prêmio homenageia os 45 anos de dedicação do professor Hermínio, à medicina pautada na ciência, na ética, na humanidade e visando o bem-estar da sociedade. Mas, principalmente, esse prêmio decorre dos 30 anos de dedicação ao estudo da deficiência isolada do hormônio de crescimento através de dados obtidos com os anões de Itabaianinha. Por fim, ouso dizer que se de Souza Leite aqui estivesse, ficaria feliz com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia por conceder, em 2022, o prêmio que leva o seu nome ao seu conterrâneo. Finalizo, então, com as fotos dessa reunião muito feliz do Serviço de Endocrinologia, onde foi comunicado ao professor Manuel Hermínio que ele receberia hoje esta homenagem, e a participação do Dr. César virtualmente conosco na nossa reunião. Obrigada. Então, convido o professor Manuel Hermínio, que receberá o nosso prêmio José Dantas de Souza Leite, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, por ocasião do 35º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, realizado em São Paulo, confere o prêmio José Dantas de Souza Leite a Manuel Hermínio de Aguiar Oliveira, em reconhecimento por sua contribuição no desenvolvimento da endocrinologia e metabologia ou áreas afins através da pesquisa básica e clínica. Por este prêmio, agradecer ao Dr. Paulo, a doutora Marise, ao Dr. César pela distinção que me concederam. De algum tempo para cá, eu tenho subvertido a didática. Então, eu começo com os assuntos que eu considero mais importantes em cada apresentação que falo.
não no fim. Nesta, eu começarei pelos meus agradecimentos. Como eu tenho mais defeitos que virtudes, eu não teria recebido esse prêmio sem a ajuda de muitas pessoas. Deus ajudou-me a encontrá-las. E a primeira dessas pessoas é a minha esposa Sandra. E essa é a minha carteira de médico, datada do dia 29 de dezembro de 77. O Conselho Regional de Medicina fez uma solenidade para entregar essas carteiras, a qual eu não estive presente para iniciar o namoro com Sandra. E, na realidade, eu estava certo, porque a carteira eu recebi alguns dias depois no conselho. E de Sandra eu não abri mão mais em nenhum momento da minha vida. Carla, minha filha, outra moção, me apresentou. Eu sou de uma família de 14 filhos e vou apenas falar sobre a família que constituí. Aqui está Carla, meu genro Alex, cuja presença me encanta, meu filho André, sua esposa Natália, meu filho Mário, sua esposa Luana, meus netos Davi, Antônio e Manuel, Sofia, João Hermínio e Nicole. Os meus agradecimentos são impossíveis de serem ditos, senão eu não teria tempo para falar sobre outros assuntos, mas eles vão muito além da medicina interna, todas as áreas da saúde, nós trabalhamos juntos e com algumas parcerias internacionais. Então, vou começar aqui pela Universidade Federal de Sergipe, e essa desde 1994, e que trabalhamos com essa população aqui. E aqui está o professor Ayrton Moreira, que em cerimônia agora, no dia 19 de agosto último, a universidade concedeu ao doutor Ayrton, meu orientador, o título de doutor honoris causa, reconhecendo de direito o que de fato é uma convivência, uma parceria com a universidade de 45 anos. Então, o doutor Ayrton está aqui como, de fato, membro da Universidade Federal de Sergipe. Aqui a professora Helenilda, a professora Carla, e estão aqui presentes o professor Francisco, a professora Carla Simões e a professora Natália Santana. Dentro desses colaboradores, eu queria então salientar a professora Anita Hermínia, que fez o trabalho de genética de populações. Nosso trabalho no Itabeaninha começa com uma caneta, papel, a fita médica e a balança. O estetoscópio era para atender as pessoas que precisavam de atendimento médico. Com a caneta, fita médica, balança e respeito, a doutora Anita nos ajudou a estabelecer bases sólidas que permitiram a continuidade da pesquisa durante quase 30 anos. E o doutor Roberto Salvatore, que foi quem identificou a mutação de Itabeaninha, tornou-se um parceiro inseparável durante esses todos os anos, com publicações, mais de 80 publicações em conjunto. O doutor Roberto Salvatore, esse material chegou às mãos do doutor Roberto Salvatore por uma assistência do professor e do doutor Ivo Arnold, que fez com que esse material genético do nosso grupo chegasse às mãos do Dr. Michael Levine, que era o chefe de Roberto Salvatore. Foi crítico também, para os nossos êxitos, uma parceria que fizemos com a Universidade de Manchester, por ocasião de um estágio que fiz na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, com o objetivo de estabelecer parcerias para os nossos trabalhos. Quando nós começamos a contactar com a Universidade de Johns Hopkins, nós já tínhamos o prestígio internacional da Universidade de Manchester
com o Dr. Peter Clayton e com o Dr. Steve Charlotte. Aqui mostrando dois Pedros, né? Dois Pedros, o Peter Clayton e o Pedro Nero, que era o mais velho dos anões nessa ocasião, isso há muitos anos atrás. Queria agradecer a Divisão de Endocrinologia e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui o Dr. Ayrton novamente, o Dr. Sonia, a doutora Margarete, a doutora Leia, o Dr. Francisco, o Dr. Rafael, né, que sempre colaboraram comigo. Não somente esta divisão, esse time atual, mas outros que trabalharam na divisão desde 1978, quando eu cheguei em Ribeirão Preto. Dentre os quais o professor Martinelli, que nos ajudou a montar os métodos de dosagem de GF1 na Universidade Federal do Sergipe. Aqui é uma paciente com deficiência de hormônio de crescimento, tomou hormônio de crescimento, cresceu de alguma forma, mas cresceu sobretudo intelectualmente, deixando de ser objeto de pesquisa para ser pesquisadora na área. Queria também agradecer e lembrar o Dr. Dominique Chanon, meu colega na Universidade de Montpellier, em 1987, quando eu fiz um estágio lá, e meu amigo até a presente data. Também do professor Michael Kellner, da Universidade de Hamburgo, que nós conhecemos através do peptídeo atrial natriurético e continuamos amigos e agora estamos presentemente estudando o envelhecimento cerebral nos nossos pacientes. Pelos caminhos da ciência, eu fui citando o professor André Bartk com trabalhos em camundongos, e ele foi me citando com trabalhos humanos, e essa amizade científica chegou até a publicação de um trabalho numa revista muito importante, da Endocrine Reviews, onde nós comparamos a DGH em camundongos e a DGH em humanos na saúde e na longevidade. Com o Dr. Bartk, eu concluo uma série de agradecimentos a vários amigos, alguns que estão presentes, que eu não citei o nome, outros que estão ausentes, mas cujo incentivo e estão sempre no meu coração.